complemento nominal. Vou iniciar esse bloco com complemento nominal. Como diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal? Vamos lá, complemento nominal. Quais são os critérios para chegarmos ao complemento nominal? Primeiro, complemento advérbio. Complementa advérbio. Ok? Segundo, complementa predicativo, que morfologicamente vai ter valor de adjetivo. Terceiro, complementa substantivos vindos de verbos transitivos indiretos. Quarta situação, complementa substantivos vindos de verbos transitivos diretos, mas nesse último item, desde que apresentem valor passivo. E por último, complementa substantivos abstratos. Exemplos. Não ao tabagismo. Eis um complemento nominal. Ao tabagismo. Ok? Quantas classes gramaticais constituem o complemento nominal? 3. O substantivo é o núcleo. E à esquerda do núcleo você tem a preposição a e o artigo o. O artigo vai ser o adjunto adnominal, que agora está onde? Mantendo relação com o núcleo do complemento nominal. Então ele está dentro do complemento nominal. Ok? Mas, observe o que eu vou dizer. Se eu cercar usando aquele raciocínio que eu usei no adjunto adnominal, eu vou colocar dentro de colchete o complemento nominal. E vou colocar dentro de parêntese o adjunto adnominal. E veja que não tem acordo. Ele é subconjunto de um conjunto maior. Nós temos que entender que a língua anda numa estrutura linear, mas também proporciona uma estrutura espiralada. Ou seja, existem funções sintáticas que estão dentro de uma outra função sintática. Entendeu? Por isso que você tem termos essenciais, sujeito e predicado. Essa é a estrutura linear. E termos integrantes e termos acessórios. Tanto os termos integrantes, o nome já diz, integrante, que integra, se integra, está dentro. E termos acessórios. Serão o quê? Serão termos que irão proporcionar essa estrutura espiralada. É como se, deixa eu tentar ser bem didático aqui. Pronto. Dá para você, olhe para mim. Olhe para mim. Deixa eu vir para cá. Pronto. Olhe para mim. Dá para você aqui, né? Baixa um pouquinho. Isso. Pronto. Ótimo. Está ótimo assim. Amigo online, olhe para mim. Olha o perfil. E eu pergunto a você, amigo online. Tem como você enxergar o baço, o pâncreas, o rim, o fígado? Tem? Por que você não consegue enxergá-los? Porque esses órgãos internos são adjuntos adnominais. É isso que você tem que observar. Em língua portuguesa, a estrutura sistêmica é essa. Ou entende a estrutura ou vai se perder em prova. O adjunto adnominal é sempre o subconjunto de um conjunto maior. Então, se você pegar um exemplo como esse, ó, você não consegue enxergar o complemento nominal está aí no colchete, você não consegue enxergar o adjunto nominal se você não inserir-se no complemento nominal. Então, o adjunto está nessa estrutura espiralada. Então, tem que observar a progressão interna que é necessária para atingir lá dentro o adjunto nominal. Ela é fiel às leis. Qual é o verbo?
Verbo ser. Se a estrutura tiver verbo, olhe logo o verbo. Eis o verbo ser. Eis o verbo de ligação. Ele liga quem? Ele liga sujeito a predicativo do sujeito. Né? Quem é o sujeito? Ela. A palavra fiel é a leitura que eu tenho do sujeito. É o predicativo do sujeito. Até aí tudo bem? Sujeito, ela. Fiel, predicativo do sujeito. Bem, o predicativo, morfologicamente, tem valor de adjetivo. Então, ela é fiel. Fiel a quem? Existem gramáticos que declaram que o complemento nominal complementa o predicativo. O argumento é sintático. E existem gramáticos que declaram que o complemento nominal complementa o adjetivo. O argumento é morfológico. Mas que o termo as leis é o nosso complemento nominal, isso é fato. O termo as leis é o complemento nominal. E ali você tem o núcleo, que é a palavra leis, e a preposição mais o artigo. O artigo é o adjunto nominal que está dentro do complemento nominal. Então, primeira regra, complemento nominal, deixa eu voltar, complemento advérbio. Segunda situação, complemento nominal complementa predicativo ou adjetivo. E continuo trazendo complemento nominal complementando predicativo ou adjetivo. Quem é o complemento nominal aí dentro? São gratos. A quem? A mim. Gratos é o predicativo do sujeito. Morfologicamente, gratos é um adjetivo. São é o verbo de ligação. O verbo ligação liga sujeito é predicativo do sujeito. Mas o sujeito você não encontra na estrutura. Verbo na terceira pessoa do plural sem indicar o referente, que é o sujeito está indeterminado. Mas são gratos a quem? A mim. O termo que eu vou pintar de amarelo, sem dúvida alguma, ele é o complemento nominal. Por que ele é o complemento nominal? Ele é o complemento nominal porque está relacionado a gratos. Gratos a alguém. Agora, é interessante, né? Todo termo entre aspas. Todo termo entre aspas. São ingratos. É o objeto direto. Percebe? Do verbo dizer. Fernando é o sujeito, disse o quê? São ingratos. E dentro desse objeto direto, você tem o quê? Você tem um complemento nominal, não é isso? E você tem um predicativo do sujeito. Veja que a língua aí vai o quê? Trazendo funções dentro de outras estruturas sintáticas. Né? Veja esse caso. A necessidade de remédios é comum. E necessidade de remédios é comum. Vamos lá. Vamos tentar observar a estrutura espiralada. Necessitar é verbo transitivo indireto. De remédios é o complemento verbal indireto. É o objeto indireto. Até aí tudo bem? Ótimo. A ideia que deve ficar é a seguinte. Toda vez que você usar um substantivo que venha de um verbo transitivo indireto,
ele vai deixar de ter complemento verbal, mas vai gerar complemento nominal. De remédios, no primeiro exemplo, complementa um substantivo que vem de verbo transitivo indireto. Ora, necessitar é verbo transitivo indireto. Necessidade não é verbo, é nome. Nome transitivo indireto. Embora não esteja institucionalizada a imagem que eu acabei de apresentar, nome transitivo indireto, mas fica o raciocínio, ok? Olha, eu quero mostrar com isso que se no segundo exemplo eu tenho regência verbal, no primeiro exemplo eu saí de uma regência verbal e entrei numa regência nominal. Ou seja, toda vez que você encontrar um substantivo, repito, vindo de um verbo transitivo indireto, você vai deixar de ter complemento verbal e vai ter complemento nominal. Essa é uma visão. Agora, qual é a estrutura linear? Qual é a estrutura linear? Essa aqui, ó. Sujeito e predicado. Quer dizer que dentro do sujeito, no primeiro exemplo, eu tenho à esquerda um adjunto nominal, A, e à direita eu tenho um complemento nominal. Percebeu? Complemento nominal é termo integrante está dentro. Então, os termos essenciais, sujeito e predicado, é a estrutura linear da língua. Os demais casos quebram a linearidade e começam a apresentar a língua de uma maneira espiralada. Então, às vezes, o concurso público quer que o candidato entenda que existe uma relação de subconjunto de um conjunto maior, sintaticamente. Ok? E isso vai proporcionar o quê? Complexidades de concordância, que mais adiante eu vou desenvolver no curso, complexidades de regência, complexidades de emprego de pronome, complexidade de compreensão de texto, tudo obedecendo a essa estrutura linear e quebra dela, que é o espiralado. Ok? Vamos voltar. A dependência de drogas deixou o infeliz rapaz bastante prejudicado. Vamos analisar tudo o que aí está. Primeiro, enfatizando o complemento nominal. Se eu disser depender de drogas, você vai me dizer o quê? Quem depende, depende de algo. Verbo transitivo indireto. E de drogas é o objeto indireto. Eu pergunto, dependência é ou não é um substantivo que vem de um verbo transitivo indireto? Ótimo. Então, já é um complemento nominal. Mas eu tenho que entender que, numa condição linear, eu tenho sujeito, a dependência de drogas, e o predicado deixou o infeliz rapaz bastante prejudicado. É isso? E que o termo grifado está dentro do sujeito. Não é? Quer dizer que o sujeito traz um núcleo, que é a dependência, à esquerda um adjunto adnominal e à direita um complemento nominal, que tem como núcleo drogas. Drogas é o núcleo do complemento nominal e dependência é o núcleo do sujeito. Ok? Agora, neste caso, eu tenho a quarta situação do complemento nominal, ou seja, complemento nominal mantendo relação com substantivo que vem de verbo transitivo direto. Ou seja, produzir leite. Quem produz, produz algo. O leite é objeto direto. A produção de leite, agora você tem não mais um verbo, e sim um substantivo que vem de verbo transitivo direto. Quando isso ocorrer, ou vou ter um complemento nominal,
ou vou ter um adjunto nominal. Se o valor for passivo, é complemento nominal. Se o valor for ativo, é adjunto nominal. Deixa eu ver, a produção de leite trouxe lucro ao fazendeiro. Olha o contexto. O leite foi produzido. A produção de leite, leite foi produzido. Tem valor passivo. Se tem valor passivo, é complemento nominal. Ok? E se tivesse valor ativo, seria adjunto nominal. Atenção. Quando um substantivo vier de verbo transitivo direto, haverá complemento nominal se existir valor, se existir valor passivo. E havendo valor ativo, teremos o quê? Adjunto adnominal. Veja esse exemplo. O consumo de drogas na comunidade gerou violência. O termo grifado de drogas. O consumo de drogas. Olha o contexto. Drogas são consumidas por alguém. Tem valor ativo ou passivo? Valor passivo. Então é complemento nominal. Tá? Tenho medo de mais pessoas. Tenho medo de mais pessoas. Medo é um substantivo abstrato que não vem de verbo. Opa, esse detalhe é interessante. Medo é um substantivo abstrato que não vem de verbo. O termo que complementar um substantivo abstrato que não venha de verbo é complemento nominal. Se eu entrar nesse complemento nominal, o núcleo é pessoas e o a e o mais vai ser o quê? Vai ser o adjunto nominal do núcleo do complemento nominal. Bem, neste exemplo agora, faça a observação e me diga, além do termo de que os policiais estão preocupados, que é complemento nominal, existe algum outro complemento nominal além do que eu grifei? Mas o que o senhor grifou é complemento nominal? Quer ver? Siga os números. Não há dúvidas de que, e você tem grifado, de que os policiais estão preocupados. Ok? Então, o termo de que os policiais estão preocupados é complemento nominal da palavra dúvidas. Dúvidas é um substantivo que vem do verbo transitivo indireto. É uma das regras. Duvidar de algo, dúvida, gerou complemento nominal. Agora, se eu entrar no complemento nominal de que os policiais estão preocupados, eu me deparo com o verbo de ligação. Vê se não é. O verbo de ligação. Estão. Não é isso? Verbo de ligação liga quem? Liga sujeito, é predicativo. Quem é sujeito? Os policiais. Quem é predicativo? Preocupados. Opa! Preocupados é o predicativo. Se preocupados é o predicativo, o termo que complementar o predicativo, que tem valor morfológico de adjetivo, é complemento nominal. Preocupados com o quê? E aí vem, que eu vou pintar de laranja, você vai ter um complemento nominal. Deixa eu pegar o laranja aqui. Com os crimes acentuados na cidade. Percebe? Com os crimes acentuados na cidade, é complemento nominal complementando o predicativo ou adjetivo. É o segundo complemento nominal. Ok? Com os crimes acentuados na fronteira. Veja esse imbricamento, né? Uma função dentro de uma outra função. Há um detalhe também, permita-me, se você disser que o termo que eu vou pintar ou destacar, né? Deixa eu tentar, verde, pegar uma verde, que os policiais estão preocupados,
Se você disser que é complemento verbal, objeto direto e garantido, está certo. O secretário garantiu o quê? Que os policiais estão preocupados. Então, para o verbo garantir, que os policiais estão preocupados, é objeto direto. Para a palavra dúvida, de que os policiais estão preocupados, é complemento nominal. E dentro do complemento nominal, de que os policiais estão preocupados, eu tenho o adjetivo ou predicativo preocupados, gerando um complemento nominal com os crimes acentuados nas fronteiras, na cidade. Veja esse outro exemplo. A necessidade de obediência às normas de proteção às terras é expressiva. Me diga uma coisa. Há ou não há um trenzinho aí de complemento nominal? Veja, necessidade é o quê? É um substantivo que vem de um verbo transitivo indireto. Opa, é uma regra já, né? Então, de obediência é o quê? Isso. É o complemento nominal que tem como termo regente necessidade. Mas obediência a algo. As normas de proteção já é complemento nominal que vem já de outro termo regente, que é obediência. E proteção às terras são protegidas. Opa, já é outro complemento nominal. É ou não é? Mas eles não surgem de um mesmo termo regente. Por isso que os complementos nominais, em sequência, não poderiam ser justapostos com vírgula. Termos sintáticos iguais, eu uso vírgula para justapor. Mas nesse caso, eu não posso usar vírgula entre os complementos nominais, porque não se usa vírgula entre termo regente e termo regido. Vozes verbais. Vamos agora para a voz verbal. Existem 4 vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca. Vamos lá. Leia, por favor. Quando é que a voz é ativa? Não ouvi. Isso. Sujeito pratica a ação. Quando é que a voz é passiva? Perfeito. Sujeito sofre ação. Obrigado, amigo online. Agora é sua vez, amiga online. Quando é que a voz é reflexiva? Pode falar? Sei, perfeito. Pratica e sofre ação. Cuidado. Ao mesmo tempo. Vamos dar destaque a isso. Ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Quando é que a voz é recíproca? Quando houver uma correspondência. Obrigado, aliás, amiga online. Obrigado. Vamos a exemplo. Amigo online. Carlos leu Osman Lins. Percebe, amigo online, que Carlos é o meu sujeito? E que ele praticou a ação de ler. E leu quem? Osman Lins é o objeto direto, que é um escritor, certo? Pernambucano. Observe que o sujeito, Carlos, praticou a ação. Se praticou a ação, a voz é ativa, ok? Ótimo. Então eu vou classificar esse verbo quanto a voz em voz o quê? Ativa. Eu vou classificar o sujeito quanto a voz dizendo que o sujeito é agente ou ativo, ok? Agora você, amiga online. Osman Lins foi lido por Carlos. Quem é o sujeito? Isso. Osman Lins. Perfeito. Agora, o sujeito agora pratica ou sofre ação? Isso, amigo online. Sofre ação. Então, o verbo está na voz passiva. Agora, é uma passiva sintética ou analítica? Se não tem a partícula passivadora, a voz passiva é analítica. Ótimo, tá aí, voz passiva analítica. Se eu classificar, amiga online, o sujeito quanto a voz, o sujeito é o quê? Isso. Passivo ou sujeito paciente. Mas me diga uma coisa, se eu comparar, é você ainda, amiga online, se eu comparar Carlos leu Osman Lins com
Osman Lins foi lido por Carlos, quem continua na condição de agente? Carlos. Então você vai dizer que por Carlos é o agente de um verbo na voz passiva, é o agente da passiva. Até aí tudo bem? Ótimo. Bem, reparou-se o erro. Reparou-se o erro. O erro foi reparado. Ó, verbo transitivo direto. Mas se o se é partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Tá? Ficou horrível essa apassivadora. Vamos apagar isso aí. Partícula apassivadora. Ok? E aí, claro, na voz passiva não há mais objeto direto. Vou voltar para você ver. Ó, Carlos leu Osman Lins, tem objeto direto. Mas ao dizer Osman Lins foi lido por Carlos, você não encontra mais objeto direto. O que é objeto direto, Osman Lins, na ativa, virou sujeito na voz passiva. Não importa se a passiva é sintética ou analítica. Quando eu uso a partícula passivadora, que é o se, eu não encontro mais objeto direto. Ele virou sujeito. É tanto que ao dizer reparou-se o erro, equivale a dizer o erro foi reparado. Não se sabe por quem, mas foi reparado. Ok? Bem, isso é o início de vozes verbais. O início. Eu vou deixar as demais em sequência para o quê? Para a próxima aula.